Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a turma do nono ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o continente europeu, dando sequência ao nosso conteúdo do livro didático. A gente já falou um pouco sobre a parte de relevo do continente europeu, falamos um pouco também sobre a parte cultural do continente europeu, e a sequência do conteúdo ela vai falar um pouco sobre por exemplo, com relação à sustentabilidade, que é uma situação preocupante. Hoje em dia, muitas pessoas se preocupam em tornar os lugares mais sustentáveis, incluindo autoridades, né, do governo do continente europeu. A gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos falar um pouco sobre as cidades inteligentes. São cidades que são modelos com relação à sua gestão, tentando melhorar a situação da sociedade delas e também buscando melhorar a questão do meio ambiente, onde essas cidades estão inseridas. Esse assunto ele está no livro, eu vou apresentar aqui a tela. O livro didático ele traz esse assunto aqui, ó, nessa página de número 83, vai estar trazendo esse assunto para vocês. Então, o tópico que vem mostrando aqui, logo no início da página 83, é esse: em busca da sustentabilidade. Sustentabilidade é você usar os recursos, né, da sociedade, melhor dizendo, os recursos da natureza, buscando preservá-los para que as próximas gerações, as gerações futuras, também tenham acesso a esses recursos que o meio ambiente proporciona para nós, né? Então, para ser sustentável, nós devemos preservar o meio onde nós estamos inseridos, o meio ambiente, certo? Então, inicia-se assim esse tópico da sustentabilidade, que no continente europeu, né, não só lá, mas em todas as outras partes do mundo, a queima de combustíveis fósseis é o principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa, certo? Combustíveis fósseis. O que seriam combustíveis fósseis? Bom, principalmente o petróleo e os seus derivados, né, liberam, quando são queimados, muitos poluentes, como o CO2 é liberado, da queima da gasolina, da queima do diesel, que são derivados do petróleo. Temos também, além do petróleo e seus derivados, né, que liberam muito CO2, por exemplo, tem também o carvão mineral, que é uma rocha, e o gás natural. E também é oriundo do processo de decomposição da matéria orgânica que deu origem ao petróleo. Tudo isso encontrado no subsolo, né? Então, a queima desses combustíveis fósseis, que um dia foram florestas, foram animais pré-históricos, né? Isso vai liberar muito poluente para o meio ambiente. Então, o petróleo é usado como combustível para os veículos e também nas indústrias, ou seja, nas fábricas. E já o carvão mineral, no caso, é empregado basicamente em termoelétricas. Pessoal, termoelétrica é um tipo de usina que gera energia elétrica, que usa o calor para fazer a geração da energia acontecer. Eu separei aqui uma figura que exemplifica mais ou menos como funciona uma termoelétrica. Ó. Aqui embaixo vai acontecer o quê? Uma queima, né? Através do calor, né? Que é gerado através do calor. O que vai acontecer? Aqui nós vamos ter uma caldeira, melhor dizendo, com água. O que acontece se você botar fogo aqui embaixo e aqui você tem água? É que nem uma chaleira de água, né? Vai gerar vapor. Esse vapor vai passar por uma tubulação, ó, e vai chegar aqui numa turbina. Isso aqui está em alta pressão, tá?
Veja que o vapor vai sair daqui com uma alta pressão, porque ele está isolado, está fechado aqui. O que vai acontecer é a ebulição, vai gerar vapor, o vapor vai chegar aqui em alta pressão, vai fazer essa turbina girar muito rapidamente. Essa turbina está conectada com um gerador de energia. Quando isso aqui gira muito rápido, e ele é feito de metal, vai gerar um campo magnético que acaba gerando eletricidade depois. Então, é o funcionamento de uma termoelétrica, esse daqui. Com isso daqui, a eletricidade ela vai ser produzida. Mas o que está acontecendo aqui? A queima, né? Do carvão mineral, tá bom? Então, o carvão mineral queimado vai causar todo esse processo aqui. É por isso que lá fora da termoelétrica vai ter chaminés liberando bastante fumaça, porque essa queima aqui está acontecendo. E essa queima do carvão mineral libera bastante CO2 lá para a atmosfera. Isso aí é prejudicial, piora o efeito estufa, como a gente já viu em aulas passadas. Tá bom? Então, esse é o funcionamento de uma termoelétrica, uma usina termoelétrica. Continuando, em resposta aos problemas ambientais que vem enfrentando, a Europa adotou uma nova postura em relação à produção e ao consumo de combustíveis, entre outros aspectos, tá vendo? Então, eles estão preocupados com o meio ambiente. E aí, qual é a solução para esse problema, então, né? Eles propuseram o seguinte: lá em 2008 foi estabelecida uma meta de reduzir até 2020 cerca de 20% da emissão de gases de efeito estufa, aumentar a participação de fontes renováveis na matriz energética. Então, fontes renováveis seriam o quê? Fontes que não usam o combustível fóssil, como o carvão mineral, para gerar energia. Pode ser, por exemplo, as usinas de energia eólica, que usam só o vento, que é renovável, né? Sempre tem à disposição na natureza. A energia solar também é limpa e é renovável, porque a luz do sol sempre vai estar disponível. A hidráulica, a hidrelétrica, né? Também através da água dos rios, que sempre estão correndo, né? As águas dos rios, a maré motriz, que é das marés, enfim. Continuando, ó. Também elevar 20% em 20% a eficiência do setor de energia, diminuindo as perdas ocorridas na transmissão, por exemplo. Então, isso aqui foi uma meta traçada lá em 2008 para acontecer até o ano de 2020. Nós já estamos em 2021. E aí? O que acontece é o seguinte: eles já traçaram outra meta, tá? Ainda continuam com essa visão de que é necessário diminuir o impacto ao meio ambiente, né? E é necessário fazer um esforço para continuar tentando chegar nesse objetivo de melhorar a situação, reduzindo, né, os gases de efeito estufa. Então, nós temos aqui uma matéria lá da Agência Brasil, esse site, agenciabrasil.ebc.com.br, uma notícia do ano de 2020, lá de julho de 2000, aliás, de julho de 2020. Aliás, de outubro, né? 7 de outubro de 2020. Aí fala que até 2030, ó, diz assim: o Parlamento Europeu votou a favor de uma meta juridicamente vinculante para a União Europeia até 2030 fazer o quê? Reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Então, ó, eles continuam nessa vertente, né? Essa ideia de diminuir a emissão de gases poluentes contra os níveis de 1990, né? Que era uma época onde a emissão era maior, de acordo com os resultados da votação divulgados hoje, dia 7 de julho, 7 de outubro, melhor dizendo, de 2020. Tá bom? Para fazer isso, o Parlamento precisará chegar a um acordo em relação à meta com os países membros da União Europeia, que é um bloco econômico, né, que tem vários países lá da Europa, que estão divididos com relação a quão ambicioso o plano deve ser. É uma porcentagem alta, né? Redução de 60%, isso em relação aos níveis de 1990. O parâmetro é esse ano aqui, de 1990.
Então, pessoal, isso aqui serve para mostrar que eles não estão de braços cruzados, né? Eles não pensaram, chegamos em 2021, não precisa mais se esforçar em diminuir, não. Podemos voltar a aumentar as emissões. Não é assim. Eles continuam nessa ideia de diminuir cada vez mais, né? A emissão de gases poluentes, à medida que vai se passando os anos. Certo? Olha aqui o que dizem os especialistas. Dizem que um corte de 55% até 2030 é o esforço mínimo necessário para conduzir a União Europeia a se tornar neutra em termos de clima até 2050, colocando as emissões do bloco em um caminho que, se adotado globalmente, limitaria o aquecimento global a níveis seguros. Então, seria um exemplo, né? A forma como eles lidam com essa questão até esse período de 2050 seria um exemplo para outros lugares seguirem, tornando assim as emissões de gases a níveis seguros, sem que eles alterassem, né, o clima global. Tá bom? Como é que eles fazem isso, Marcos? É como a gente falou agora há pouco. Através dessas mudanças aqui de ideias com relação à geração de energia, trocando usinas que usam o combustível fóssil por usinas mais limpas, até os próprios veículos também, substituindo por veículos que usam eletricidade, por exemplo, né? Em vez de usar derivado do petróleo. Então é assim que eles estão pretendendo fazer. Assim vai se conseguindo o objetivo da sustentabilidade, poupando o nosso planeta, né? De problemas com relação ao clima, né? Para as próximas gerações. A estratégia sustentável dos países europeus está atrelada a políticas ambientais mais rígidas e implementação de infraestruturas que possibilitem modos de vida menos poluidores. Tá bom? Essas que eu falei para vocês agora há pouco. Essas ideias, essas políticas ambientais. Continuando aqui, nós temos um pouco sobre as cidades inteligentes. O que são cidades inteligentes? Não é que as cidades são conscientes, né? Tem um pensamento ou raciocínio, não. Elas não têm cérebro. Não é nesse sentido que elas são inteligentes, obviamente. Mas como assim inteligentes? Essas cidades inteligentes, elas, com relação à sua gestão, são exemplares, tá? Atualmente, muitas cidades se voltam para o crescimento econômico, o que? Sustentável. Para prosperidade de seus habitantes, tornando-se cada vez mais conectadas e automatizadas. São as chamadas cidades inteligentes. Então, essa é a ideia da cidade inteligente. Uma cidade conectada, automatizada, próspera, né? Com relação aos seus habitantes. Aqui no Brasil, nós não encontramos cidades inteligentes como essas que a gente vai citar daqui a pouco, tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Aqui é o primeiro, né? Santander, na Espanha. Uma cidade do norte da Espanha. É um modelo de cidade inteligente. A instalação de sensores em diversos pontos possibilita o recolhimento de informações sobre, por exemplo, qualidade do ar, coleta de lixo, se o ar está poluído ou se não está naquela área, né? Se em uma determinada área o lixo já foi ou não coletado, ou se precisa ou se não precisa, né? Situação do trânsito, se está muito ou pouco movimentado, e a iluminação pública, se aquela área está ou não iluminada, se precisa ou se não precisa. Como é que eles controlam isso, né? Essas informações. Os sensores enviam dados que permitem saber, por exemplo, onde há acidentes de trânsito, congestionamentos ou lixo para recolher, em que locais é necessário aumentar ou diminuir a intensidade de luz, isso à noite, né? Com iluminação pública, postes, né, elétricos. Outra coisa, itinerários e horários de ônibus, etc. Tudo através do quê? Dos sensores. Os sensores enviam informações para aplicativos. Olha que tecnologia, né? Informações sobre trânsito, pontos turísticos e zonas de poluição são disponibilizadas em tempo real para os cidadãos por meio de um aplicativo. Então, nós temos aqui uma foto dessa cidade de Santander, na Espanha, onde, graças a centenas de sensores, né, espalhados pelas ruas,
Na verdade, já são milhares de sensores, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria que fala. Painéis digitais informam as vagas disponíveis em áreas de estacionamento de veículos em Santander, na Espanha. Aqui os veículos estacionados, dá para você saber através de aplicativos se tem ou não vaga em algum local. Essa matéria aqui que eu estou separando, ela é de 4 de maio de 2020. Aí fala assim: cidade inteligente. Em Santander, 12 mil sensores enviam informações sobre iluminação, lixo e ar, além do trânsito, né? Então, olha, 12 mil é muita coisa, certo? Tudo é conectado em Santander, na Espanha. Informações podem ser acessadas via smartphone em uma plataforma pública que mapeia e organiza dados em tempo real. Então você consegue, quando você sai da sua casa, ter a cidade, informações sobre a sua cidade na palma da sua mão. Isso é muito útil. Para a população é bastante interessante isso daqui. Aí as informações, como já falado no nosso livro, estão mostrando aqui, né? A ver com a poluição do ar, lixo, iluminação pública, trânsito, entre outras coisas. Então eles têm a informação ao vivo, ó, na palma da mão, através dos aplicativos. Como, por exemplo, ônibus, táxis, carro de polícia, transmitem a sua posição e velocidade. Você tem como saber se tem uma viatura próxima ou se não está próxima, né? Os pontos de trânsito lento são mapeados e informados em tempo real. Informações de obras, acidentes e vagas para estacionar. Pontos de ônibus informam as linhas e horários. Zona de poluição sonora do ar também são controladas ao vivo. Já pensou se a nossa cidade fosse assim? Seria muito interessante, né? É um modelo, né? Até os turistas são beneficiados pela digitalização da cidade. Ao apontar o smartphone para a casa de concertos da prefeitura, é possível visualizar a sua programação. Próximo de uma estátua ou fonte, o aplicativo apresenta informações sobre a história do monumento. Isso aqui é interessante, pessoal. Aqui no Brasil mesmo existe, né? Por exemplo, lá no Ceará, em Fortaleza, tem um monumento lá, que é a Iracema, né? A estátua de Iracema fica na praia de Iracema. É possível a pessoa com o celular, tem lá o QR Code, né? Tira foto do QR Code e tem informações daquela estátua, né? Quem foi, Iracema e assim por diante. Então é fácil implementar isso, né? Se houver o quê? Investimento, né? Do poder público, né? Tá bom? Depois, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de acessar esse site, é catracalivre.com.br, Cidadania, Cidade Inteligente em Santander. 12 mil sensores enviam informações sobre iluminação, lixo, ar e trânsito. Certo? Então, quem sabe um dia outras cidades não seguem esse exemplo, né? Aqui no próprio site informa que outras cidades já pretendem adotar o modelo de Santander. Amsterdã, na Holanda, capital da Holanda, tem Barcelona, na Espanha, Birmingham, no Reino Unido, Dubai, Emirados Árabes, Helsinki, San Diego, Estocolmo, Nanjing, Viena e Yokohama. Várias outras cidades no mundo querem seguir esse modelo lá de Santander, na Espanha. Porque está dando certo lá. Então, se implementado em outros lugares, com certeza, não deve dar certo também. Certo? Isso daí ajuda a população e ajuda também ao meio ambiente. Porque evita viagens desnecessárias de veículos a lugares que não vai dar certo, por exemplo, estacionar. Evita que um carro de lixo vá num local onde não tem lixo para coletar. Então é menos poluição para a atmosfera, certo? Com relação à poluição do ar, onde tem mais, onde tem menos poluição, para que as pessoas não cheguem até aquele local desnecessariamente, para evitar possíveis doenças respiratórias a longo prazo e assim por diante. Então é bem interessante esse modelo de cidade inteligente, certo? Espero que tenha ficado claro esse assunto. Qualquer coisa é só vocês me perguntarem. É um assunto bem interessante. Na sequência, a gente vai, na próxima aula, fazer a revisão para o nosso simulado de geografia, certo? Então, até a próxima. Tchau, se cuidem. Um abraço.